nossa marca é mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. Olá, boa noite. No ar, o Questão de Ordem, abraçando aos nossos milhares de ouvintes da FM Assembleia e você que nos acompanha também pela TV Assembleia. Nosso contato aqui de todas as semanas, de terça a sexta, já há 16 anos. Vamos completar 16 anos no ar, no programa Questão de Ordem, mais de 3.000 programas realizados. Hoje vamos falar do trabalho dos notários e registradores, é um nome bonito, mas na verdade são os cartórios, não é? E a NOREC, que é a Associação dos Notários Registradores do Ceará, acaba de eleger sua nova diretoria. Teve uma eleição, não é? E por 361 votos a favor, foi eleita a chapa de braço para o futuro, não é? Para o triênio 2022-2025. E quem está assumindo a presidência da associação é o titular do cartório primeiro ofício lá de imóveis de Sobral. Ele está aqui comigo, é um convidado do programa. Vamos falar sobre o trabalho dos cartórios, né? Cícero Antônio Segato Mazzutti, ele está aqui comigo. O presidente, ele assumiu a presidência, ele é vice-presidente eleito na eleição, mas ele assumiu a presidência devido, não é, o presidente teve que se licenciar do cargo. Ele é o titular lá do cartório de Sobral e é o presidente da associação Antônio Segato Mazzutti. É com ele, a partir de agora, o programa Questão de Ordem. Os cartórios têm uma tradição no Brasil desde o tempo do Império, não é? Aliás, eu estava conversando aqui com o Mazzutti, e o primeiro tabelião do Brasil, quem foi? Foi Pero Vaz de Caminha. Interessante, né? Pero Vaz de Caminha, alguém se lembra aí, da aula de História? O homem que escreveu a carta falando do descobrimento do Brasil. O Brasil foi descoberto, né, em 1500, chegou a esquadra de Pedro Alves Cabral, 21 de abril de 1500, e o Pero Vaz de Caminha escreveu a carta dizendo que a terra é boa e em si plantando tudo dá. Pois ele foi o que fez a escritura dizendo que o Brasil pertencia a Portugal. Olha que coisa interessante. Cícero Mazzutti está comigo aqui, é com ele o programa. Tudo bom, Cícero? Tudo bom. É verdade essa história? O Pero Vaz de Caminha foi o primeiro tabelião do Brasil? Primeiro tabelião do Brasil. E a história do cartório começa no Brasil, no Rio de Janeiro, há mais de 450 anos. 1557, Vindo de Portugal. Vindo de Portugal, herança portuguesa, e aí vem, desde muito tempo antes, a história do cartório. Do cartório. Vem lá dos hebreus ainda, quando havia os escribas, né? Os escribas. Na época dos escribas. Quer dizer que o Pero Vaz, ele deu a escritura dizendo que o Brasil era relatou que seria, Portugal. Chegando às terras do Brasil, né? Relatou a posse em favor do rei de Portugal. Posse em né? favor do rei de Portugal. Então, se conta que viria depois, Dom João VI. Que foi, então, conta-se então, né, que seria o documento oficial que deu posse das terras brasileiras à coroa portuguesa, né? O mundo todo não é organizado assim, não, né? Existe, como é que é isso aí? Eu queria que você falasse um pouco, depois a gente vai falar do trabalho dos cartórios, porque Estados Unidos é um pouco diferente, né? Na cultura anglo-saxônica, né? Isso, aí como eles vêm da common law, que se chama, né? Que é a cultura do costume, né? Do costume. Isso. Consuetudinário, né? Isso. Já o Brasil já vem da civil law, que é o costume romano, né? Romano. Mais romano, né? Isso. Vem tem que estar escrito. Isso. Aí vale o positivado, né? Vale o positivado. Apesar de ter algumas... Hoje em dia está se migrando um pouquinho para algumas pautas mais de jurisprudência, aplicando algumas analogias, né? Às vezes se foge um pouquinho do escrito, né? Ao longo do tempo, os cartórios eram indicados pelo rei, pelo imperador? No início, o rei começou a distribuir as capitanias hereditárias e os capitães mores davam, então, as funções de tabelião para para fazer os registros. Para fazer os registros. Havia uma questão política, né? Então, apoio político que o pessoal, os governadores das províncias buscavam, né? Então, eles acabavam distribuindo cartórios, às vezes, a esmo, né? Para buscar um certo apoio para manter a influência política dentro da capitania. Então, assim, aí veio evoluindo, né? Foi um princípio aqui no Brasil, inclusive conta-se que haviam tabeliães que eram até analfabetos, por incrível que pareça, né?
Diz a história que haveriam analfabetos nessa história. Mas conheciam, né? Na prática, né? Aí eu não sei qual foi a influência desse pessoal para galgar o cargo, né? Isso. Então usava-se às vezes nesse sentido. Mas com a evolução da sociedade, né? Com a evolução das instituições, a gente chegou no momento que muitos estados brasileiros, de 1950 para frente, começaram a repensar a forma de delegação e fazer concursos públicos. Então, existem estados que têm concursos desde 1976, que se tornou obrigatório no Brasil a partir de 1988. A Constituição de 88 foi que regulou isso, né? Regulou isso. Aí agora a gente tem que cada cartório ele é provido por concurso público, por um profissional do direito, né, que é o Como é que é esse concurso? Eu estou aqui com o Cícero Mazzutti, que é o presidente da nova diretoria da Associação dos Notários e Registradores dos Cartórios do Estado do Ceará. Antes passava hereditariamente. Tinha esse conceito de pai para filho. Pai para filho. De pai para filho. Ficava de pai para filho, mas de fato, se tu for ver na história, nunca foi feito, ou pelo menos eu não tenho conhecimento, né, de ter sido feito o inventário do cartório como um patrimônio que o pai deixou. Ficava geralmente sempre para quem? Para o funcionário mais antigo ou para o substituto mais antigo, que era o filho. Então aquele filho herdava o cartório por ele já estar trabalhando com o pai há muito tempo. Não era porque era herança da propriedade, não era por isso. Não era por isso, é porque as leis estaduais na época, a norma que se aplicava era essa, né? Faleceu um, fica o funcionário mais antigo ou o substituto mais antigo, que tinha o conhecimento prático, né? E dava continuidade ao trabalho sem interrompê-lo, né? Aí agora, quando falece, tem que ter o concurso. Concurso público, aí ele fica vago. Quem faz a gerência disso é o Tribunal de Justiça? Tribunal de Justiça que tem a fiscalização. Tá. A delegação é feita pelo Poder Estadual, através hoje do Tribunal de Justiça. Alguns estados, antes de 88, quem delegava era o próprio Poder Executivo por ato do governador, mesmo havendo concurso público. Passou uma lei na Assembleia recentemente, dando uma normatização nessa questão dos cartórios aqui. Porque geralmente o Código de Organização Judiciária... Mandado pelo tribunal, né? Isso, vem mensagem do tribunal, né? Porque como é o tribunal que fiscaliza, é ele que tem que dispor sobre, né, a atividade. Aí ali é o tribunal que vai encaminhar a Assembleia para tratar de emolumentos, da atividade em si com relação a algumas peculiaridades. Os emolumentos cartoriais. Isso. Os emolumentos são as taxas, né? As taxas do cartório. Que todo mundo vê o resultado, o valor final da notinha, mas ninguém sabe ali para onde vai cada moedinha. Né? É verdade. Cícero Mazzutti aqui. É italiano, né, Cícero? Italiano. Ô Cícero, é verdade que quando eu era pequeno, eu tenho um parente que foi dono de cartório. O pessoal dizia que o dono de cartório puxava o dinheiro a rodo, né? Isso foi uma ficção que se criou, né? Quer dizer, assim... É uma lenda urbana, né? É uma lenda urbana porque, geralmente, grandes centros urbanos, que nem Fortaleza, se você for nos cartórios hoje, o senhor não vai se achar nem um tabelião pobre, um registrador pobre. Geralmente, eles têm uma condição razoável de vida. Trabalha. Está trabalhando, né? Então, assim, região metropolitana e a cidade aqui de Fortaleza, se tem uma noção. Agora, eu venho do interior do estado aqui do Ceará. Eu já fui tabelião na cidade de Carnaubal, cartório único, onde eu fazia... A sua família é de pessoas que trabalhavam em cartório? Minha família eu comecei a trabalhar em cartório com 14 anos de idade. Né? Aí fiz concurso no Ceará em 2010, assumi em 2011. Eu sou gaúcho, venho do Rio Grande do Sul. Né? É o seu gaúcho? Eu sou gaúcho. Mas de família italiana? De família italiana. Tá. Aí assumi... E o senhor assumiu lá em Sobral em 2011? Não, Sobral eu assumi em 2020. 2020. Inicialmente eu assumi em 2011 em Carnaubal, até para fazer um contraponto à ideia da riqueza, que todo mundo é do dinheiro a rodo. Né? Isso. Então, Carnaubal, por exemplo, eu fazia 1 ou 2 escrituras por mês. 1 registro ou 2 por mês. Por mês. Entendeu? Então, se vivia lá, qual era o movimento do cartório? Era o pingadinho de balcão, que a gente chama. A autenticação, reconhecimento de firma, a certidão de nascimento que a gente tirava, a segunda via, né? Então, a gente se sustentava com isso, o que não permitia, o que não nos deixava numa condição de pobreza, né? Mas também não nos dava uma condição de riqueza. Ou seja, a gente vivia uma vida digna, né? Muito bem. Aí você assumiu o cartório de primeiro ofício Sobral, que ele é de 1866. 1866, um cartório aí... Foi o primeiro cartório de Sobral, né? É porque Sobral sempre foi... Sobral era mais desenvolvido do que Fortaleza, na época do comércio. É tanto que Sobral tem um teatro
primeiro do que o José de Alencar. Isso. Teatro As francês. peças vinham da França, da Europa, iam para Sobral e não passavam em Fortaleza. Não é interessante. Chegava pelo Belle Porto, Époque, né? Francês. chegava pelo Porto de Camocim, aí chegava em Fortaleza, aí o pessoal conta a história Não tinha lá o em Porto do Sobral. Mucuripe. O Porto do Mucuripe é da década de 30. Fortaleza só começou a ganhar força econômica meados da década de 40 e tal, com o Porto do Mucuripe. Até então, Fortaleza era a capital, mas não era a cidade economicamente mais importante do Ceará. Era interessante. Até o pessoal, por isso que se criou até, parece que Sobral tem a cultura, né, de ser um pouco mais do que os outros, né? E Sobral criou essa mística da cidade de Sobral, né? O USA, etc. Porque Sobral realmente criou uma elite, né? Bem antes da cidade de Fortaleza. Chegava primeiro em Sobral para depois chegar em Fortaleza. Exatamente, as realmente. coisas chegavam primeiro em Sobral. A moda chegava primeiro em Sobral. Ora, o cartório chegou em 1866. Mas aqui Fortaleza também já tinha nessa época Já as suas tinha. serventias. Aqui o primeiro ofício de registro de imóveis aqui também é bem antigo. E esse cartório lá é de imóveis. Imóveis. Primeiro, porque no estado do Ceará a organização dos cartórios do interior, fora a capital, que tem cada especialidade tem um. Interior geralmente se organiza assim: primeiro ofício é o registro civil e segundo ofício é o registro de imóveis. E eles acumulam todas as atribuições, as outras atribuições. Tabelionato de notas, protesto de títulos, né? Muito bem. E o primeiro ofício lá em Sobral e São Benedito na Serra. é ao contrário, é registro de imóveis ao invés do registro civil. Né? São duas cidades que são... Bom, e você está assumindo a presidência, né, ô Mazzutti? E lá o projeto da sua nova diretoria é colocar, eu queria que você explicasse isso, os serviços como vetores da distribuição da cidadania através dos ofícios da cidadania. O que é isso? Isso. Nós tivemos a eleição da Noreg agora, dia 1º de junho. Tá. Né? Aí tivemos a eleição, aí eu fiquei como vice-presidente. Até 2025, né? Até 2025, aí o presidente eleito, que é o Cláudio Pinto, se afastou para concorrer, e aí acabou eu assumindo essa incumbência, que é uma incumbência da nossa diretoria eleita, de fazer o quê? Integrar mais os cartórios, a sociedade. São 600 cartórios? Em torno de 600 cartórios no estado do Ceará, um pouquinho mais, né? Tá. Muito capilarizados, estão em todos os distritos praticamente do estado. Então, aí a gente tem projetos de outros estados que a gente gostaria de trazer para o estado do Ceará como forma de colaborar com o poder público. Como assim? Um exemplo bem simples. Rio de Janeiro e acho que Bahia, parece, eles têm hoje a identidade, tu faz no cartório. Não precisa se deslocar até o centro de identificação. Carteira de identidade. Carteira de identidade. Um exemplo. Eu hoje em Sobral, o pessoal da região, no raio de em torno de 150 quilômetros, todos têm que se deslocar até Sobral para fazer seu documento de identidade. Aí faz agendamento, aí a população se desloca, faz essa migração para fazer documento, aí retorna para a sua cidade e uma semana depois tem que voltar As pessoas de para baixa pegar o renda documento. fazem de graça? A identidade faz de graça. Né? E a certidão de nascimento também, né? A certidão, o registro civil hoje, a parte de nascimento e óbito, ele é gratuito. Ele é gratuito. Ele não tem ônus para a população. Tá. O Tribunal de Justiça, através dos fundos, ele ressarce esses atos para os cartórios de registro civil. Certo. E também a segunda via do registro, para a pessoa que não tem condições de pagar, o tribunal também ressarce, mas ele tem um certo limite de ressarcimento. Às vezes ele não supre toda a necessidade. Toda a demanda. E aí até é uma demanda que a gente traz hoje pela nossa diretoria eleita da Noreg, que é buscar pleitear essa ampliação dos serviços do cartório, que surgiu com os ofícios da cidadania, que é um projeto implementado pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, de forma a fazer com que... Que é ligado ao Supremo Tribunal, né? Aliás, o presidente do CNJ é o presidente do Supremo. Né? Isso. Então, a ideia toda se liga dentro dos ofícios da cidadania, que é justamente dar esse apoio para que a população tenha na sua cidade um ponto de atendimento para fazer uma identidade, emitir uma segunda via da carteira de motorista, entendeu? Alguns estados já fazem pelo próprio cartório. Quer dizer que o cartório faz isso agora? Rio de Janeiro, a título de exemplo, Rio de Janeiro, quando você faz o registro de nascimento, já vem o número da identidade no registro de nascimento. A Assembleia tem um posto aqui que emite, né? A carteira de identidade, etc. Tem uns postos também que a prefeitura, etc. Mas os cartórios fazem. Os cartórios fazem hoje, a identidade não. A nossa projeto é essa parceria com o governo do estado para poder começar a atender essa demanda, fazer esse convênio para evitar que a pessoa tenha que se deslocar, porque às vezes a pessoa mais humilde não tem essa disponibilidade, às vezes muitos pagam o transporte para poder ir, né, até a cidade para fazer o documento.
E aí, nosso projeto é justamente levar isso através dos cartórios para aproximar o Estado da população. Certo. E hoje em dia, um projeto que funciona muito bem, que é feito com o governo federal, é a emissão do CPF. Toda criança registrada já sai com CPF. O pessoal até brinca, né? Que toda criança já vira contribuinte. Isso não era assim, não, porque eu me lembro quando eu fui tirar o meu CPF. Isso. Eu já Então, era quase 15 anos, eu precisei trabalhar assim, uma espécie de um estágio e precisar de CPF. Aí então, porque aí passou, a partir de 12 anos, Era parece que mais poderia ou se menos tirar, assim, existir. era. Hoje não, hoje a pessoa... O menino nasce, tem CPF. Nasce, eu vou fez providenciar o CPF do meu neto. Fez o registro de nascimento, já está o CPF na certidão. É mesmo? Os dados hoje da certidão é o nome, o número do registro e o CPF. São as três primeiras informações. Pode abrir até uma poupança, né? Pode, já sai com o CPF ali. Muitos pais, às vezes, pegam a certidão e nem vê que está ali o CPF já da criança. Eu não sabia, olha aí que coisa interessante. Aí, dentro dos ofícios da cidadania, também teve o projeto de unidades interligadas, que começou em 2013, que é o quê? Os cartórios de registro civil hoje... Está tudo online já, os cartórios? Tudo online. É. Até veio agora uma medida provisória, dia 27 de dezembro de 2021, que tratou dos serviços eletrônicos de registros públicos, que seria uma novidade, né, do governo federal. Agora está para ser, aguardando só a assinatura foi convertido em lei, está aguardando só a assinatura do presidente para publicação. Aí essa ideia de que todos os cartórios devam atender de forma online, interligar na internet, né? Está tudo conectado, né? Isso. Então, os cartórios, na verdade, já têm esse sistema desde antes dessa lei. Isso é bom também para os advogados, né? Para os escritórios de advocacia que trabalham sempre com documentos. Exato. Isso. Mas a gente já tem isso aí desde antes dessa lei. Essa lei foi uma forma, eu acho, de tentar regulamentar a nível nacional coisas que a Corregedoria Nacional de Justiça já vinha fazendo e as dos estados também. Aí, retornando ao exemplo que eu trouxe, a questão das unidades interligadas, que é o quê? Um posto do cartório dentro do hospital. A criança nasce, o pai não precisa sair, se deslocar até o cartório. Ele vai nesse posto de atendimento, com os documentos dele e da mãe da criança. Ali o funcionário vai remeter via central para o cartório vai praticar o ato do registro de nascimento e gerar o CPF, e através desse meio digital ele devolve para esse posto na maternidade, onde vai ser impressa a certidão e assinada. Então, nós temos um problema hoje no Ceará, eu até fiz um programa aqui com o pessoal da Defensoria Pública, tem muita gente que não tem registro de nascimento. Que é o problema de subregistro. É um negócio absurdo, quer dizer, uma pessoa já com 18, 19, 20 anos, que não existe do ponto de vista do registro. Exatamente. Então, a ideia das unidades interligadas é justamente isso, evitar que a pessoa saia do hospital, porque a situação, saiu do hospital, amanhã eu vou, depois eu vou, porque eu vou ter que ir lá, vou pegar a fila, acaba não indo. Então, se aproxima. E cria um problema lá na frente. Né? Cria um problema lá na frente, cria um problema no sistema de saúde, para essa criança poder ingressar, né, num atendimento médico, para ser acompanhado durante o pós-parto, ali, né, em toda a fase da infância, né? Isso. A questão de vacinação e tudo. Bom, eu estou conversando aqui com o Cícero Mazzutti, que é presidente da nova diretoria da Associação dos Notários, que foi eleita agora no dia 1º de junho, Isso. triênio 2022-2025. Ô Cícero, os cartórios, porque o pessoal diz assim, rapaz, eu fui agora no cartório de Deus, paguei R$100 e tantos. Esse dinheiro não vai todo para o cartório, não. Queria que você explicasse isso, porque muita gente não tem essa noção. O CNJ pega o dinheiro, a Defensoria, isso é importante, porque a Defensoria presta um papel importante, inclusive, para os pobres, né? E quem financia, em grande parte, é o dinheiro que o povo paga nos cartórios, né? Como é que é isso, essa divisão? Tem uma tabela? Existe uma tabela estadual de emolumentos, que é o Tribunal de Justiça que encaminha para a Assembleia aprova. Aprova. Isso. Então, a gente tem a situação assim. Hoje, o cartório, a gente tem diversas colunas nessa tabela. O tabelião, ele vive dos emolumentos que ele recebe. Aí o Tribunal de Justiça recebe vai pagar os funcionários e tal. Isso aí, desses emolumentos, ele vai fazer o custeio de funcionário, sistema... Inclusive... Os funcionários ali é uma relação normal. Relação CLT. Empregado, contratado, carteira de trabalho mesmo. Não é... Pagando todos os direitos, etc. Todos os direitos trabalhistas, fundo de garantia, INSS, tudo direitinho. Inclusive, isso é objeto de fiscalização anualmente. Não pode atrasar, né? Não pode atrasar, é objeto de fiscalização pela Corregedoria, porque se o tabelião tiver contratado, o registrador notário tiver contratado
o funcionário e não apresentar todo ano para o juiz corregedor permanente, que é o responsável pela fiscalização, a documentação... Ele pode perder o cartório. Pode. Abre-se um procedimento administrativo para apurar o que está acontecendo e, a partir daí, pode chegar até a mesma perda da delegação. Isso é importante porque o respeito ao servidor, né, que está trabalhando. Exatamente. Então, assim, não basta eu ter o funcionário, eu tenho que... E tem um percentual, como é que é isso? O Tribunal de Justiça, ele recebe o FERMOJU, Fundo de Repatriamento e Modernização o dinheiro do vocês mandam para o tribunal? Não, a gente recolhe o valor total, é o cartório que recebe. Tá. E o tribunal recebe toda terça-feira o valor da semana anterior, na terça-feira é repassado. Por semana? O tribunal é por Deposita semana. na conta do tribunal. Deposita, gera uma DAI, uma guia de arrecadação do Estado, né? A DAI, documento de arrecadação. Manda para o tribunal. E paga e manda para o tribunal. A Defensoria Pública e o Ministério Público também recebem 5% cada um dos dois Aí o tribunal sobre o valor dos emolumentos. O tribunal que repassa. É o cartório que repassa. Aí todo mês, entre o dia 10 e dia 15, a gente entra no sistema da Defensoria Pública ou do Ministério Público e gera as DAIs referente a essa taxa que o Ministério Público e a Defensoria mandam toda recebe. Semana para o tribunal. Isso. E todo mês para o Ministério Público e Defensoria Pública. Isso. Então, o Ministério... Isso todo cartório faz isso? Todo cartório faz isso. Todo cartório contribui. Então, é 5% Ministério Público, 5% Defensoria Pública. O tribunal, antes ele era 5% FERMOJU, depois com a alteração da lei de emolumentos, criou-se um valor fixo que foi sendo reajustado pela variação da UFIRCE. E tem também uma coluna chamada de selo. A coluna do selo é justamente o valor que é assim, é aquela história, não existe almoço grátis, alguém tem que sustentar. Alguém tem que pagar. Então, assim, como eu trouxe antes aqui, o registro de nascimento, o registro de óbito, existem casamentos gratuitos e segunda via, eles são gratuitos. O tribunal ressarce, mas o tribunal não ressarce do bolso dele, ressarce desse serviço, dessa coluna de selo, que desse fundo é que vai para fazer os pagamentos. Hoje, a gente até é uma das pautas que Mas esse ressarcimento do tribunal também é pago religiosamente. Paga mensalmente. Antes eles pagavam... Não atrasa não, né, o tribunal? Não, atrasa às vezes no mês de fevereiro, por causa do planejamento... Janeiro fica para fevereiro, por causa do planejamento orçamentário do tribunal na virada do ano. Aí eles não conseguem fechar a folha para pagar janeiro. Então, é o único mês que às vezes há um atraso, é janeiro. Mas daí recebe fevereiro 2 vezes, né, referente a dezembro e janeiro. E o CNJ recebe também, é? O CNJ hoje, ele tem recebe do Brasil todinho. O CNJ, não o CNJ em si, mas ele tem o ONR hoje, que é o Operador Nacional de Registro, que é vinculado ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. É um monte de palavra que eu estou dizendo aqui, que às vezes a pessoa... Então, qual é a ideia? A ideia dessas palavrinhas que eu estou falando é que eles têm uma fiscalização sobre os cartórios. E hoje existe implementado a parte do registro de imóveis, que é 0,8% do movimento da atribuição de registro de imóveis. No Brasil? No Brasil todinho. Vai para esse ONR. Isso dá o quê? 50 milhões? Dizem que a última vez o saldo do fundo estaria em torno de 60 milhões, mas que eles não saberiam. Quem gera esse dinheiro? É o Operador Nacional de Registro, que é um órgão criado pelo CNJ. Entendeu? 60 milhões. Em torno de 60 milhões teria o saldo desse fundo hoje. E agora, com o advento da MP 1085, que criou o SERP, Serviço Eletrônico de Registros Públicos, vai haver também agora o fundo para fiscalização desse serviço de registros públicos, que vai provavelmente ser gerido pelo mesmo sistema aí do ONR hoje, Operador Nacional de Registros. Bom, estou aqui com o Cícero Mazzutti, dos cartórios, ele é o presidente da Associação dos Cartórios, dos notários. E eu fiz essa pergunta, Cícero, porque a gente conhece, né, que quando você paga ali R$136 para alguma taxa, dali vai tirar tanto para o Ministério Público, tanto não sei o quê, tanto. E o que resta para o cartório não vai para o bolso do tabelião, né? Vai ter que custear mais despesas. O tabelião do emolumento ele ainda paga o ISS-QN, que acho que está em torno de... Ele paga o ISS à prefeitura? O ISS-QN é o município, que hoje a maioria dos municípios não vincula como contribuinte do ISS-QN o prestador do serviço, ou seja, o tabelião, e não o tomador de serviço, que seria o usuário do cartório. Então, é uma despesa suportada hoje pelo tabelião, e a tabela do imposto de renda é pela pessoa física. Ou seja, o tabelião que ganha mais de R$5.000 por mês hoje paga 27,5% de imposto de renda.
E a gente ainda é obrigado a recolher o INSS pelo teto da Previdência. Eu acho isso um pouco absurdo. Né? R$5.000, o cara pagar 27% do imposto de renda. É um negócio meio... Então, mas, enfim, a gente está dando 5 mil como um valor aqui, né? Mas é o valor mais ou menos que está hoje, o teto está eu acho que é um teto muito baixo, para se pagar imposto de renda no Brasil. Aí acaba onerando, isso aí onera demais os cartórios pequenos, né? Às vezes tem colegas, apesar de a gente ter esse conceito de que tudo rico. Tudo rico, de ser o dinheiro a rodo, né? Puxar dinheiro a rodo, mas basta sair um pouquinho da região metropolitana ou das cidades polos, que nem região do Cariri, região de Sobral, né? E vá andar um pouquinho mais para o interior. Eu vim do cartório de interior do estado, eu sei a dificuldade que tem. Então, hoje, até uma das pautas que a gente tem é tentar, junto ao tribunal, estabelecer uma renda digna para cartórios. Hoje, o Tribunal de Justiça, para ele sustentar um cartório de distrito, ele paga em torno de R$1.800 a R$2.000 por mês para ter uma pessoa atendendo, que sairia desse próprio valor do selo. Então, hoje a gente tem essa demanda, por quê? Porque eu tive em cartórios já que a pessoa não tinha uma impressora no cartório, a pessoa que estava atendendo. Porque ela ganha aqueles R$1.800 por mês, aí paga o aluguelzinho lá da salinha do cartório, paga água, luz, internet, não sei nem... Aí, assim, às vezes esses 1.800, tu não consegue pagar um funcionário. É o que o tribunal repassa, ele tem esse valor de 1.800, então isso aí a gente chama de renda mínima. Isso aí já foi regulamentado pelo CNJ em 2018, pedindo que todos os estados do Brasil dessem condições para que os cartórios deficitários, que por incrível que pareça, 10% dos cartórios do Brasil não são deficitários. Só 10%? Quer dizer que a renda toda... 80% dá prejuízo? Então. Em torno de 80%, eles não conseguem... Tem colegas nossos que às vezes atrasam a Defensoria Pública e Ministério Público. No estado do Ceará, tirando fora as regiões maiores, cidades maiores, a realidade é bem dura com o pessoal de cartório. E hoje a gente teve um concurso agora em 2019, o pessoal assumiu em 2020. Pessoas formadas em Direito, que foram para esses distritos longínquos de sede, cidades pequenas do interior para trabalhar, né? E chega lá, às vezes, vê aquela ideia assim, né? Eu vou ajudar a população, vou estar ali trabalhando em prol deles, né? Só que o tribunal, às vezes, também a gente precisa disso, de dar esse suporte financeiro, que suporte financeiro, na verdade, para o cartório com problema financeiro, ele não é só o dinheiro que o cara vai botar no bolso, vai ter o retorno para a população, porque ele vai conseguir, pelo menos, nesse exemplo que eu dei, comprar uma impressora para imprimir a certidão para a pessoa, entendeu? Que é o mínimo, né? Bom, eu estou aqui com o Cícero Mazzutti, da Associação dos Notários. O Cícero, a produção me disse que a chapa que venceu você, que está liderando lá, defende, pelo menos, implementar 15 propostas mais urgentes. O que seriam isso? Quais são as coisas mais urgentes dos problemas hoje aqui? Hoje, assim... Você citou alguns já aí, né? Já trouxe essa questão da renda mínima, né? Tem estados hoje que trabalham já em cima de um certo número de salários mínimos, tem estados que pagam uma renda mínima muito boa, e o estado do Ceará está entre hoje um dos piores. O que faz o quê? Afasta a pessoa qualificada do atendimento da população. Isso. Né? E aí tem que sensibilizar o tribunal. Né? O tribunal. Aí a gente tem que fazer essa interlocução com eles. Aí vai vir também... Aí assim, porque nada se resolve senão pela Casa do Povo, aqui onde a gente está, na Assembleia Legislativa. Não basta o tribunal dizer assim, uma boa relação. Nós vamos criar um fundo, vamos diversificar, vamos ver de onde é que a gente vai operacionalizar isso aqui no orçamento do Estado, para criar esse fundo e a gente poder pagar uma renda digna, pelo menos, para a pessoa dar um mínimo de condição de atendimento sem que a Assembleia aprove. Porque o tribunal vai só mandar a mensagem, o projeto, aí vem para casa aqui dos nossos deputados, para eles apoiarem essa ideia de que, eles têm aquela ideia de que isso aí vai estender uma mão para um pessoal que necessita, que é o pessoal que está no interior, voltando lá ao assunto do começo, que sai, às vezes, 150 quilômetros para fazer uma identidade. Então, as pautas ali, as 15 propostas que a gente tem, entre elas a gente briga hoje, tem hoje muito. É a questão de trazer tudo para a internet, né, meios virtuais, né? É essa questão da renda mínima para dar condições, é a aplicabilidade dos ofícios da cidadania, que é justamente essa questão de operar nas maternidades, emissão de documentos direto pelo cartório, desonerando o Estado nesse ponto, né, porque ele não vai precisar ter um ponto de atendimento para isso. A gente traz aí essas... E um bom diálogo com a Assembleia, né? Aí é o essencial, né? Um bom diálogo, inclusive a gente já tem
tem dentro da nossa classe já políticos, Políticos, né? né? Como toda Pinho tem uma boa relação política. Cláudio Pinho, até tem também outra pessoa ali que hoje é deputado federal, que é o Denis Bezerra também. Ele faz parte da diretoria eleita, ele é presidente do nosso sindicato dos notários registradores, ele está afastado. Então são duas pessoas que têm hoje um trâmite já tem um pé na política, né? Tem um pé na política. Isso é bom, porque E às vezes eles conseguem trazer a realidade que a gente, às vezes a Assembleia, apesar de ser uma representação de todo o estado do Ceará, como os deputados estão vivendo muito no momento da legislatura em Fortaleza, aí voltam para as bases e às vezes falta o trabalho do colega da base, né, chegar e dizer, olha, lá na base eleitoral do candidato, dizer, olha, eu estou com essa dificuldade. Então isso aí a gente tem que levar também até aos nossos colegas, essas condições, tanto de trabalho, de instrução e de essa aproximação também com o legislativo, através do seu representante local, para ele trazer aqui para dentro da casa, né, o problema que ele está passando, para se tornar conhecida a realidade dos cartórios do Ceará, que não é essa realidade que se vive em Fortaleza, ou esse conceito, essa ideia que se criou. estou aqui com o Cícero Mazzutti, que é o novo presidente da Associação dos Notários e Registradores do Ceará, dos cartórios. Ô Cícero, eu estava conversando contigo antes de começar o programa. Sim. Um amigo meu me disse que eu até conheci o apartamento de um prédio bonito, mas o prédio simplesmente não tem registro. Eu disse, como é que é? Eu digo, se eu quiser vender esse apartamento aqui, eu não tenho escritura. E como é que você comprou um apartamento sem escritura? Como é que é isso? Porque eu tenho um apartamento que você faz o quê? Você recebe o registro, né? Você vai para o cartório, né? Porque a gente tem um... E recebe o quê? A escritura? A gente chama de título. O que é título? Título para... Está dizendo que é seu. O cartório chama de título. Para o povo é a escritura. A escritura, o contrato de financiamento imobiliário, Pronto. no inventário formal de partida. Se comprou da Caixa Econômica, financiado pela Caixa, está tudo lá. Aquilo ali ele tem equivale a uma escritura pública, né? Aquilo ali é o registro, você é o dono do apartamento. Aquilo ali é o documento que vai autorizar que você titule o apartamento, se torne dono, porque dono é quem tem registro. Por isso que até o próprio Código Civil prevê, depois né, daquilo ali tem que fazer o registro. O registro. Entendeu? Então, os títulos podem nascer de várias origens. Pode ser do sistema financeiro, através de um contrato de financiamento imobiliário, pode ser de um negócio privado entre as partes, através do tabelionato de notas com uma escritura pública, privado também, inclusive, através de contrato particular, desde que até 30 salários mínimos cumprindo os requisitos. Esses documentos todos, judicial também, né? Formal de partilha, adjudicação, leilão, tudo isso são títulos que se formam. Aí vai para o cartório vai pegar e fazer o quê? Vai analisar, ver se aquele título cumpriu todos os requisitos que a lei pede, para ver se não tem nenhuma deficiência naquele documento, para evitar uma sonegação de imposto, uma evasão, às vezes, do imposto pago a menor, né? Quer dizer, o cartório tem que ter muito cuidado, né? Porque se ele cometer um deslize, ele vai responder também, né? O tabelião hoje até foi tirado dessa parte, mas o registrador, que é o oficial do registro de imóveis, ele é responsável solidário com a arrecadação dos tributos. Ou seja, se for uma escritura e ele não pagou o ITBI, o município vai cobrar de quem? Vai cobrar do comprador e do tabelião. Se o comprador não pagar, quem paga é o registrador ou o tabelião. É um fiador. É o fiador do sistema. Então, às vezes, o pessoal fala, porque o cartório é chato, o cartório fica pedindo um monte de coisa. O problema é que a gente trabalha com normas administrativas e, como administrativista, a gente tem que seguir o que está ali. Né? Então, até porque vai implicar isso aí em responsabilização nossa no futuro. Então, a gente tem que ter alguns cuidados. Né? Eu fiquei impressionado, porque zona ali nobre da cidade, e eu digo, rapaz, o que é isso aqui? Rapaz, porque é terreno de marinho. Eu digo, como é, mano? Porque aí ali foi uma construção, provavelmente, não sei nem se a BIT tem. Eu não sei. Se a obra foi... Como é que você resolve isso? Aí, meu amigo, aí é complicado resolver alguns abacaxis aí, né? Há solução para muita coisa. Todos lá são proprietários, mas ninguém tem o registro. O registro. Porque o próprio Código Civil prevê no 1245 que quem não registra não é dono, resumindo. Pois é, aí eles não podem ir no cartório, porque o cartório diz, não, eu chego lá e digo, eu sou o dono aqui, eu quero o registro. O cartório não vai dar. Não vai fazer porque o quê? Porque ele não tem a origem registrária daquele bem. Então, a gente trabalha com um sistema de encadeamento de procedimento. Então, eu vendo para o João, o João vende para a Maria. O cara paga IPTU, está lá o nome dele, mas o IPTU não significa nada. IPTU é um sistema cadastral, né? É diferente de sistema registral. Alguns países
misturam os dois, né? E acho que a França, se eu não me engano, funciona dessa forma. Né? Onde tu vai na prefeitura e faz lá o teu cadastro do teu imóvel no município e começa a pagar o IPTU, o correspondente, e tu se torna dono, né? O Estado reconhece que o contribuinte é o dono. No Brasil não funciona assim. Até porque, às vezes, o contribuinte do IPTU vai ser o inquilino. Agora, é engraçado, Cícero, eu sei que isso não é um problema do cartório, né? Mas, por exemplo, você construiu um prédio onde não podia, aí se permitiu, cadê a fiscalização? Exato. Aí o problema está aí no meio do mundo, né? O problema está dado. Agora, como é que se faz essa solução? Como é que se resolve? Aí existe o sistema, aí existe o procedimento de regularização fundiária. Tem urbana e tem rural. A rural é a distribuição de terras que hoje quem faz muito bem aqui no estado é o IDACE, né? É o IDACE. Que fez o levantamento das áreas e tem dado os títulos de propriedade, de domínio para a população, para os agricultores, até os limites. Porque eles não eram donos, né? Não eram donos. E na área urbana, na área urbana das cidades, cabe ao município, né, através da REURB, né, que é o Sistema de Regularização Urbanística, né, criado em 2016, ou através de outros instrumentos que o Estatuto das Cidades coloca à disposição. Porém, no caso específico desse prédio, teria que verificar a situação dele para ver se eles construíram o prédio no que é dos outros. Aí, se apareceu o dono. Se construiu em terreno de marinha, provavelmente, quando foi feita a construção, não existia um proprietário do imóvel. Mas se apareceu Por isso que não dono? se conseguiu regularizar. E se apareceu um dono? Se apareceu o dono apresenta um projeto de regularização junto ao município. Complica. Aí o município vai passar pelos órgãos ambiental, urbanístico da cidade, né, até haver a aprovação do projeto para ir para o cartório criar o registro das unidades imobiliárias, cada apartamento. Agora, Cícero, me ocorreu aqui uma curiosidade, você é muito bom, mostra um conhecimento muito amplo do assunto, também você começou a trabalhar com 14 anos. 14 anos. Você nasceu dentro de um cartório. Nasci. Ô Cícero, porque tem muita terra de grilagem, né? Isso. A própria cidade de Fortaleza tem umas terras que eram de ninguém, etc, foram incorporadas e ficou por isso mesmo, não sei como é que é isso. E a tal das terras da igreja, como é? O laudêmio. Os aforamentos, ainda terrenos existe, foreiros, existem. Desde o tempo do Império. Existem. Ainda existe. Existe. Você paga para a igreja? Hoje não é mais obrigatório o pagamento de foro particular. O Código Civil de 2002, quando entrou em vigência, ele terminou com esses foros particulares ou a obrigatoriedade de ser exigido. A igreja perdeu esse dinheiro, então? É assim, hoje tu tem o direito, seria até potestativo, basta tu entrar e pedir para ti. Aí, o que existe ainda é a questão da indenização, referente geralmente por lei, pelo Código Civil. O laudêmio não existe mais, não? O laudêmio hoje, ele não, aí fica entre os particulares. Tá. Né? Mas existe o direito do proprietário, que daí aí estamos falando do contrato de enfiteuse. A enfiteuse é uma divisão da propriedade onde se cria um titular do domínio útil e um titular do domínio direto. O domínio útil é o usuário da terra, é quem está usando o bem. Uhum. E o titular do domínio direto é o proprietário, geralmente a igreja. Né? Isso. Ou então algumas cidades às vezes fizeram aforamentos antigamente. Né? Isso. E então esses aforamentos... No interior tem muito isso, né? Tem, lá em Sobral a gente tem como o cartório é antigo e pega a região do centro da cidade, a gente tem muito disso aí. Muitos não registrados, porque na história registral se começou a registrar as coisas no livro do vigário, que era dentro da paróquia. Então lá a igreja... No livro do vigário? Chamava-se de livro do vigário, né? Que era o vigário da paróquia, fazia lá os registros e lá se fazia o registro dos aforamentos. Então eles pegavam... E hoje, lá em Sobral, já que estamos aqui no teu caso, que é do cartório lá, quer dizer, como é que uma pessoa lá pode regularizar a propriedade do imóvel lá em Sobral? Sendo dessa época aí. Né? A regularização imobiliária assim antiga, ou ela faz hoje uma escritura de compra e venda com a igreja, porque a igreja às vezes nem o registro da terra tinha, que eram doações tão antigas de famílias, que antes de existir o sistema registral brasileiro, né? Antes de existir o sistema registral brasileiro, a igreja recebeu aquilo ali em doação, ficou lá que a igreja é muito zelosa com os documentos dela. Se tu for lá procurar qualquer coisa, eles vão achar. Eles têm tudo. Tanto do batismo dos avós, bisavós, a gente acha tudo na igreja. Né? Então, eles têm isso aí dentro de um registro próprio deles, esse registro paroquial aí, diocesano. E esses registros nunca foram levados ao cartório. Eu tenho casos lá que a igreja tem documento e que não tem... Documento, quando eu trato aqui, eu falo de matrícula, registro público. Tem documento e que não tem documento, não tem registro público. Então, assim, eu tenho áreas lá que consta assim,
O imóvel foreiro ao patrimônio da Nossa Senhora do Rosário. Mas, na verdade, se tu for olhar, tu não vai achar o registro desse ônus dentro do cartório, porque era algo que ficou na igreja, ou simplesmente o que acontece? A pessoa que transferiu, na época do início do sistema registral, a primeira transferência registrada através das transcrições, a pessoa vendeu e disse, esse terreno aí é foreiro da igreja. E a pessoa comprou e constou no registro, foreiro de tal santa, ou padroeiro, né? Então, hoje, muitos desses atos não estão registrados. Aí teria que procurar a igreja ou ajuizar a ação própria, né, para declarar a inexistência desse aforamento, porque se não está registrado, ele não existe. Ele não existe. Entendeu? E o registro, para efeitos legais, é o registro no registro de imóveis, né? Cícero Mazuti. Obrigado, Cícero, por ter vindo, viu? Parabéns aí e sucesso na empreitada aí, no comando da Associação dos Notários Registradores. Você tem essa missão importante, né, de inclusive, melhorar essas relações todas, né? E a gente ficou conhecendo um pouco mais o funcionamento, né, dessa coisa que está na vida de todo mundo, né? Todo mundo algum dia foi num cartório. Todo mundo foi, né? Ou se foi casar, se foi divorciar, registrar menino, foi no cartório. Comprar um apartamento, foi no cartório. E nós temos essa obrigação aí de trazer até aqueles que nunca foram para dentro do cartório, como o exemplo que tu deste, né? Com relação a pessoas com 19 anos não ter o registro de nascimento ainda. É um absurdo. Mas isso aí é um projeto da Defensoria Pública e a gente está engajado nisso aí também. E vocês estão apoiando, que bom. Então, isso aí, a nossa ideia é contribuir com o poder público, que isso reflete em benefício para todo mundo, né? Valeu, Cícero. Sucesso, viu? Obrigado. Parabéns. Muito bom tê-lo aqui no programa de hoje. O Questão de Ordem fica por aqui. Amanhã a gente volta. Até lá.